Então, meninos, vamos recomeçar o assunto com relação às independências da América Espanhola, né? Então, como eu falei a vocês no encontro com essa semana pelo aplicativo, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a independência da Argentina e no próximo vídeo sobre a independência do Paraguai. São vídeos que vocês vão ter, vai ser um pouco mais rápido, por conta de não ter tanto contextos para a gente poder estar explicando, certo, a vocês. Então, para entender um pouquinho sobre a independência da Argentina, vamos entender então primeiro como se deu a formação do Vice-Reino do Prata, ou Vice-Reino do Rio da Prata, como também é chamado, né? Pode ser chamado. Então, no início, o processo de colonização desse vice-reino foi demorado porque a Espanha não demonstrou muito interesse por aquela região. Primeiro, porque era muito longe da Espanha, para que ele chegasse até o extremo sul da América, né, como eles chamam, e também por conta de não encontrar ali metais preciosos, como eles disseram que não existia. Mais tarde foi que eles encontram na Bolívia a prata, que foi muito explorada na região da atual Bolívia. Então, com isso, os colonos que ficaram na região do Vice-Reino do Prata, eles tiveram uma autonomia muito grande, eles desfrutaram, gozaram de grande autonomia naquela região. Então, somente quando a presença portuguesa, ou seja, quando Portugal, porque o território do Rio do Prata fica na divisa praticamente com o Brasil, que é a América Espanhola, Portugal começou a demonstrar interesse naquela região, foi que os espanhóis resolveram dar início à colonização daquele território. Entre outra coisa que facilitou também para que os espanhóis começassem a fundar o Vice-Reino do Prata em 1776 foi o contrabando que estava existindo na prata que tinha sido descoberto na região. Então, estava havendo muito contrabando e os espanhóis não queriam perder o metal que tinham encontrado lá. Então, quais eram os países que faziam parte desse território? O território do Vice-Reino do Prata. Então, era a Bolívia, parte da atual Bolívia, não era toda, mas parte. O Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Então, todos esses países que surgiram faziam parte de um único vice-reino, que era o Vice-Reino do Prata. Certo, gente? E assim ele foi formado. Veja então, quando teve início o processo de independência e quais foram os fatores que contribuíram para a independência da Argentina? Então, o processo de independência da Argentina ele teve início em 1810, juntamente com o processo da Venezuela, lembra? Que foi nesse período que eles também deram início. Então, digamos que a América Espanhola, muitos vice-reinos começaram o processo de independência praticamente no mesmo ano, em decorrer de alguns fatores que são praticamente os mesmos. Lembra da elite crioula que queria mais autonomia e lembra do bloqueio continental também, a deposição do rei Fernando VII, que era o rei da Espanha, ele foi depois por Napoleão Bonaparte, que botou o irmão dele para governar, e as pessoas das colônias, os colonos e a elite crioula não aceitaram ser governado por um rei ilegítimo. Então também foi criada as juntas governativas que propôs um governo mais autônomo, sem dar muitas explicações à metrópole. Outra coisa que contribuiu, falando do Vice-Reino do Prata, foi o contrabando da prata boliviana, né? A prata que foi descoberta na Bolívia, que era explorada na Bolívia, começou então a ser contrabandeada, e aí o rei da Espanha, o governo espanhol, começou então a, digamos que, a arrochar aquela região e os colonos buscaram independência, certo? Então o Vice-Reino do Prata ele tinha uma autonomia em relação à metrópole. Por que tinha essa autonomia? Em 1806 e 1807, o livro de vocês ele traz que por causa de alguns conflitos entre os países europeus, que não foi só Portugal e Espanha, mas teve outros países que se envolveram no conflito, a região ela foi invadida pelos ingleses. Mas a Espanha, em vez de se mexer
para tirar os ingleses do território, da região do Prata, não fizeram nada. Quem se mexe, quem se mobiliza para poder expulsar os ingleses dali são os próprios moradores locais. Então, isso permitiu que desenvolvesse ainda mais um sentimento de autonomia, já que nós estamos conseguindo viver por nós mesmos, ou seja, nós temos um próprio exército, que eles já tinham formado um exército deles próprios, eles já tinham autonomia financeira, praticamente, eles estavam buscando autonomia em todos os sentidos. Então, agora ela ficou a um passo para que declarassem a independência da região do Prata, certo, gente? Mas aí vem uma revolução chamada Revolução de Maio. Eu quero que vocês prestem atenção a algumas coisas que eu vou falar agora, porque essa Revolução de Maio, ela tem a ver com a independência de alguns países, não só da Argentina. Lembrando, a Argentina fazia parte do vice-reino do Prata, todos os países que ficam na Bacia Platina, né? Fazia parte desse reino. O que a Argentina, o que tem a ver essa Revolução de Maio? Ela começou em 25 de maio de 1810, olha, mesmo ano que começa o processo de independência, de 1810, e aí foi criada, como eu disse, a junta governativa. Então foi fundada uma junta governativa em Buenos Aires, com o apoio da milícia e de voluntariados na guerra que eles haviam travado contra os ingleses. Então, essa junta jurou fidelidade a Fernando VII, né, que tinha sido deposto, mas se recusava a cumprir as ordens vindas de Sevilha, ou seja, do governo provisório que estava em Sevilha. Quem era esse governo provisório? José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte. E aí, isso praticamente significou uma declaração de independência. Se a gente não vai obedecer à metrópole, se eles não iriam obedecer ao país a quem eles pertenciam, então logo seria uma independência. Então, Montevideo declara a favor da Junta de Sevilha, né, a fim de rivalizar com a Junta de Buenos Aires, e aí acaba declarando, digamos que, quebrando o vice-reino do Prata. O Paraguai e o Alto Peru se mantiveram à parte, ou seja, se mantiveram neutro e não se meteram nesse conflito. Também não mandaram representantes para essa junta governativa em Buenos Aires, que era um governo, digamos, a parte que ficou formado em Buenos Aires. Em 1811, o Paraguai se separa definitivamente de Buenos Aires, da Junta Governativa de Buenos Aires, e declara independência. Ou seja, o Prata já foi quebrado, já não era mais não existia mais aquela, não poderia mais formar um único país com aqueles países que faziam parte da Bacia Platina. O Paraguai já tinha caído fora e formou um novo país independente. E isso aconteceu quando ele estava sob a liderança de um ditador, né, José Gaspar Rodrigues Fracia. Certo, gente? Aí veja algumas coisas mais. Quando a independência realmente foi conquistada, que independência que nós estamos falando aqui? Tenham cuidado para entender um pouquinho sobre isso, porque quando se fala da Bacia Platina, do vice-reino do Prata, nós estamos falando de todos os países que faziam parte desse vice-reino. Paraguai, Uruguai, Bolívia, parte da Bolívia e Argentina. Com isso, o que acontece? Os países, eles buscaram independência, cada um foi buscando independência à sua maneira, e aí somente em 1816 é que a independência da Argentina foi definitivamente concluída. Quando eles declaram realmente a independência, quando eles proclamam realmente a independência, surgiu um novo país denominado Províncias Unidas do Prata. Então, com a declaração da independência, o país foi denominado uma Províncias Unidas do Prata, como nós já vimos em cima, mas somente em 1863
é que Buenos Aires ele consegue se tornar a capital da província da atual Argentina, certo? Assim surge um novo país. Veja só, quem esteve à frente desse processo de independência? Quando eu falo de Paraguai, eu estou falando sobre José Rodrigues, né? Mas agora eu estou falando da Bacia Platina como um todo, dos países que faziam parte da região platina como um todo, melhor dizendo. Então, José de São Martins, vocês já ouviram falar, não ouviram ainda falar sobre ele, ouviram falar sobre Simão Bolívar, né? E agora um outro nome que entra para a história desse processo de independência é José de São Martins. Então, ele foi o responsável pela independência da Argentina, Chile, Peru e ao lado de Simão Bolívar, olha ele aí, a dupla dinâmica. O principal responsável pela emancipação dos estados sul-americanos e da coroa, que ficaram independentes da coroa espanhola, né? E assim eles entram para a história no processo de independência de muitos vice-reinos aqui de lá da América Espanhola, ok? José de São Martins foi um general argentino e o primeiro líder da parte sul da América do Sul que obteve sucesso no seu esforço para a independência da Espanha, tendo participado ativamente do processo de independência da Argentina, certo? E assim eles entram para a história, mostrando a importância que teve, digamos que esses heróis, entre aspas, né, do processo de independência dos vice-reinos da América Espanhola. Ok, gente? Até mais e esse é tudo que temos para hoje.